Estamos de volta. O programa de hoje é sobre como prestar contas com excelência. Você assistiu o primeiro bloco? Foi muito bom, né? Não assistiu? Volte e assista porque vale a pena. E depois vem com a gente pro bloco 2, que agora a gente vai entrar no que fazer e do que não fazer numa prestação de contas. Vem comigo. As nossas convidadas são duas síndicas profissionais, duas síndicas recém-certificadas 5 estrelas, Ilmara Machado e Adriana Santos. Adriana, começar com você aqui no nosso segundo bloco. O que não fazer numa prestação de contas? O que não fazer? Não ser transparente. Exemplo, despesas diversas no balancete. Para mim, despesas de... Não ser transparente, então. Exatamente, não deixar de ser transparente, né? Despesas diversas, para mim, é inadmissível. Gera um ponto de interrogação no condômino. Imagina, ele pega a prestação de contas e está ali, despesas diversas. É o famoso tapete, né? Não tem onde pôr, põe ali, põe na diversas ali. E dessa maneira que a gente fala, parece, né, pode até dar uma entonação de má fé, e não é isso. Não. É de fato transparência, é cuidado com a prestação de contas. Então, ter sempre cuidado com a prestação de contas. Muitas vezes, quem está lá na administradora fechando o balancete, ele não consegue interpretar aquela nota fiscal, ele não consegue entender o que está ali naquela despesa, o que o síndico fez lá no condomínio que chegou até a mim esta nota fiscal. Então, seja um síndico cuidadoso que especifica na nota fiscal do que se trata aquilo. Olha, isso daqui é uma peça que a gente comprou para o portão, sei lá, para o motor do portão. Deixar claro para o condômino do que se trata aquela despesa. Acho que muito da prestação de contas com excelência é cuidado, é carinho, né? Isso. Você parar ali e justificar e mostrar, porque teoricamente você não precisa, mas se você não fizer, algumas pessoas vão ficar com dúvida. Não custa fazer, para deixar claro. Acho que é algo bem importante. E é o termômetro da gestão do síndico, né? É o produto palpável final, né? Exatamente. Você pegar o que é o palpável final do síndico. E o resto é impalpável, não valorização patrimonial. É difícil você ter, não é palpável. Segurança, não é palpável. Exato. Mas o produto final ali, a pasta de prestação de contas, ele é 100% palpável. É isso. Tem mais uma direção para a gente do fazer ou não fazer? A prestação de contas, às vezes, o número, o resultado, não é o que o síndico espera, né, ou esperava. Às vezes a previsão orçamentária deixa um pouquinho a desejar, algumas emergências acontecem, algumas situações que não estavam previstas. Eu acho que, independente do número, o síndico tem que prestar contas e manter o mesmo padrão de transparência. E o que o síndico não pode assumir, quando ele vê que a situação realmente está indo por uma situação mais complicada, que os números estão se mostrando muito inferiores ao esperado, ele não tem que segurar, ele tem que levar o assunto para ser reavaliado em Assembleia Geral. Isso não é um problema do síndico, isso é um problema do condomínio. Sim. É uma situação que tem que ser resolvida. Não cabe ao síndico falar, olha, vou segurar mais um pouquinho, vou contar com a inadimplência. Não deve fazer isso. Sem maquiagens contábeis, porque dá para fazer maquiagem contábil. Dá para fazer maquiagem contábil. Você põe para cá, tira da ordinária, põe na outra, mas isso é uma manobra até antiética. Né? A gente tem que chamar o condômino para participar da decisão, porque está todo mundo no mesmo barco. Se lá na frente o condômino decidiu, a Assembleia Plenária decidiu, não vamos reajustar, vamos tentar, vamos manter por mais 3 meses, e o resultado não alcançar o objetivo esperado, todo mundo fica mais fácil, é mais confortável você abordar novamente numa outra Assembleia. Se você segura essa decisão, se a prestação de contas ela foi por um caminho em que está se mostrando que os números da previsão orçamentária não são satisfatórios, não eram satisfatórios, no menor prazo possível, convoque a Assembleia e reavalie esse número. E tome a decisão junto com o seu condômino. Isso vai trazer transparência, conforto para o condômino e conforto para o síndico. Eu concordo. Você concorda? Deixa seu comentário, dê seu like, compartilhe informação de qualidade. Estamos aqui com o Bloco 1 e Bloco 2 no YouTube. Bloco 1 e Bloco 2 também nas plataformas de podcast e também um extra nas plataformas de podcast exclusivo.
Adriana, tem mais alguma dica aqui do que fazer ou não fazer na prestação de contas? O que a Ilmara falou, eu concordo totalmente. Eu acho que o caminho é esse. De fato, o que vai estimular o condomínio a participar, acompanhar e entender o porquê o condomínio está naquela situação. O síndico que segura... A dica que eu tenho a passar agora é o síndico que segura o problema para si, achando que ao longo prazo ele vai conseguir fazer a mágica e trazer a solução para os condôminos, eu acho que é o pior caminho que ele pode seguir, agindo dessa maneira. A transparência, a participação dos condôminos, ela é o resultado da ação do síndico, né? Uma gestão bem feita ou mal feita, ela é resultado tanto da atuação do síndico como da eventual omissão dos condôminos. Então, a dica que eu dou é essa: seja o síndico mais transparente possível e que estimule a participação dos seus condôminos, e eu acredito que isso vai levar a uma gestão bem feita. Muito boa dica. Quero mais uma dica sua. Tem? Mais uma dica? Eu acho que você se aproximar do condômino nas assembleias gerais, no começo, o número de assembleias, principalmente quando você começa a administrar um condomínio, alguns condôminos podem até entender, poxa, mas que síndica chata, tudo ela notifica, tudo ela informa, tudo ela dá ciência. Mas esse é um hábito extremamente saudável e que é desta forma que a gente vai conquistar mais condomínios, os condôminos, porque a melhor propaganda é o boca a boca do condômino, né? E eu acho que você trazendo, você cria uma segurança para o condômino para participar das decisões. Nós somos gestores, nós temos que orientar o melhor caminho, mas a decisão é do condomínio, desde que não ultrapasse, que respeite a convenção, o Código Civil, as normas regulamentadoras e o regulamento interno daquele condomínio. É o condomínio que toma a decisão, cabe ao síndico implantar. E tem um outro ponto que a gente passou de passar aqui no bloco 1, mas a questão de acompanhar o previsto versus realizado, né? Eu acho que isso é crucial. Eu falo que previsão orçamentária, a gente tem uma certeza que a gente vai errar. Porque a gente não é mãe de nada, né? Vai acertar pontualmente. Então tem que acompanhar, vai errar às vezes um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, que talvez não precisa ter uma assembleia para reajustar, às vezes precisa. Quer dizer, eu acho que esse acompanhamento de subcontas, né, das contas contábeis, separadamente, para mim é crucial para a gente entender, porque muitas vezes o síndico tem uma impressão errada. Tem um condomínio que eu tive conhecimento que tinha R$1,5 milhão de uma verba que estava destinada a um acordo de IPTU, e a ordinária fechava 30 mil, 20 mil todo mês negativo, e a síndica achava que estava nadando em dinheiro. E, na verdade, ela estava muito mal das pernas, porque aquele dinheiro já estava destinado a uma verba que ia ter que pagar num acordo na justiça. Esse acompanhamento, Adriana, acho que você até nos trouxe aqui que dá aula sobre isso, eu acho que talvez seja o principal segredo de você prestar fazer uma prestação de contas com excelência, é você fazer esse acompanhamento e demonstrar isso também para o seu condômino, né? Exatamente, porque nós erramos, obviamente, a previsão, o nome já diz tudo, né? A gente faz com muita responsabilidade para ser o mais assertivo possível, mas corremos o risco de errar nessa previsão. Fora as variáveis do governo, inflação, aumentos, Exatamente, que não tem realmente como você prever. Mas o que eu sempre tenho consciência é que para o condômino, a expectativa dele é de que você sempre tem que acertar. Ele tem uma expectativa de que o síndico, né, vai ser assertivo em tudo que ele faz. E aí, você fazer o condômino ser participativo, convocar a assembleia na hora certa, quando você percebe, dentro do seu controle orçamentário de receitas e despesas, você percebe que a coisa está começando a sair ali do que foi previsto, chame a assembleia, dê publicidade aos condôminos disso, porque aí sim você vai estar sendo assertivo. Aí sim eles vão entender em que momento aquilo aconteceu, em que momento a sua previsão ficou deficitária, se foi por um índice do governo, se foi por um imprevisto, por alguma coisa que aconteceu no condomínio, e a gestão vai fluir bacana. Vou chamar um quadro que chama Aplicando Advertência e já volto para vocês. A advertência hoje vai para você, síndico, que não se preocupa em demonstrar todos os detalhes da prestação de contas. O condômino, ele não tem todo o conhecimento que você tem, não tem toda a informação que você tem, então necessariamente você precisa ser transparente,
precisa incluir gráficos e precisa demonstrar, descrever alguns custos, alguns gastos, para que ele saiba do que se trata. Você tem que explicar o máximo possível para ser o mais transparente possível. Essa é uma obrigação de um síndico profissional, eficaz, um síndico profissional de excelência, um síndico profissional como ele deve ser. Adriana, muito obrigado pela sua presença, um prazer enorme ter você aqui e em breve novamente. Muito obrigada. Ilmara, muito bom ter você aqui, muito boa a sua participação e novamente te espero rápido. Obrigada pelo convite, estou à disposição, com muito prazer. Eu que agradeço e vocês, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.